Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Andenberg, tá certo? Para mais uma aula de geografia. Dessa vez uma aula que inicia a segunda unidade para geografia, né? E essa segunda unidade, essa aula aqui vai ser em duas partes. Geralmente eu faço em duas partes para não ficar o vídeo tão longo. E a gente vai trabalhar o capítulo 5, dando continuidade aí, né, aos conteúdos que também estão referentes ao nosso livro. Capítulo 5, estrutura geológica e mineração no Brasil. Agora vamos entender o que é vamos entender a estrutura geológica no Brasil e, consequentemente, também a mineração. Uma importante atividade econômica para o Brasil, né? E já você vê logo de primeira na capa do capítulo, trata-se logo da extração de minério de ferro em várias regiões do Brasil, menos aqui no Japão, mas as outras fotografias é no Brasil. Vamos lá. É o seguinte, primeiro tópico é estrutura geológica. Primeiro a gente tem que saber o que são as estruturas geológicas, né? Esse primeiro ponto aí que a gente precisa saber, estrutura geológica. Ela formação três tipos de estrutura geológica. São caracterizadas pelos tipos de rochas que predominam em cada estrutura, seu processo de formação e de sua idade geológica. Então precisa de três elementos fundamentais para entender cada estrutura geológica, né? O tipo de rocha, seu processo de formação e idade geológica. Essas estruturas geológicas são os chamados dobramentos modernos, dobramentos modernos, os maciços antigos e as bacias sedimentares. No Brasil predomina o que quando olhamos o mapa? O Brasil, se há um equilíbrio, mas percebe-se uma nítida predominância dos maciços antigos, chamados também de escudos cristalinos. E a gente vai entender um pouco sobre isso, né? O que são, se são mais antigos, se são mais novos e por aí vai. Aqui é o mapa da estrutura geológica no mundo, Brasil aqui, ó. Rosinha, maciços antigos e bacias sedimentares. Bacias sedimentares são um pouco da região norte do Brasil, né? Mas predominantemente até mesmo na região norte da região norte se constitui de maciços antigos. E vamos lá, dobramentos modernos. O que são o que é os dobramentos modernos, né? São trechos das costas da formação recente, compostas de rochas menos rígidas, situadas relativamente próximo à zona de contato entre as placas de zonas convergentes. Por toda a pressão de uma placa sobre a outra, essa parte da crosta dobrou-se em um processo lento e contínuo, dando origem às cordilheiras. A parte côncava do dobramento é chamada de anticlinal e a parte côncava é sinclinal. Em modo geral, o que são os desdobramentos modernos? Os desdobramentos modernos eles são constituídos, é uma formação rochosa, pelo próprio nome moderno, de algo muito mais recente, de uma estrutura geológica muito mais recente. Toda sua constituição rochosa, areal e por aí vai, é constituída de um processo muito mais recente do que as outras estruturas geológicas. Tá bom? Percebe-se que é nitidamente em áreas da qual existe um processo de convergência entre as placas tectônicas em que se mexe, em que se transforma a parte da superfície terrestre. Olha lá, ó, as regiões onde tem choques de placas tectônicas é onde se formam os chamados desdobramentos modernos. Além dos desdobramentos modernos, temos também os maciços antigos. E o que são os maciços antigos? Na página 69. Os maciços antigos, pessoal, também são chamados de escudos cristalinos. São os terrenos mais antigos da crosta terrestre, os mais antigos. É datado do período chamado pré-cambriano, nas eras arqueozoica e peretróica. Estão constituídos basicamente por rochas magmáticas e metamórficas. Nos maciços que se formaram na era Pleitozoica, apareceram as jazidas minerais metálicas, como ferro, ouro, manganês, prata, cobre, alumínio e estanho. Existem também as bacias sedimentares, né? As mais antigos, os maciços antigos,
escudos cristalinos, né, os mais antigos, onde estão distantes dos choques e formações das placas tectônicas, nas chamadas placas tectônicas convergentes. Dessa vez agora as bacias sedimentares. As bacias sedimentares são os amarelados, os intermediários entre os dobramentos modernos e os maciços. É o intermediário entre os dobramentos modernos e os maciços antigos. As bacias sedimentares começaram a se formar a partir da era paleozoica. Resultam da acumulação de sedimentos provenientes do desgaste de rochas, de organismos vegetais, animais ou de camadas de lava vulcânica solidificada. Podem ser formados por sedimentos de origem continental ou marinha e conter grande quantidade de material fossilizado em suas diversas camadas. Essas estruturas formam importantes recursos minerais energéticos. É nessas estruturas que encontramos, pessoal, petróleo, gás natural, carvão mineral. É um local muito rico, né? Principalmente para as atividades econômicas hoje. E como é a estrutura geológica do Brasil, galera? Como é essa estrutura geológica do Brasil? Ela percebe-se que há uma predominância dos escudos cristalinos e das bacias sedimentares. Não ocorre a existência de desmoronamentos modernos. Na porção meridional do país, a bacia Paraná é formada por sedimentos de arenito e rochas vulcânicas balsáticas da era mesozoica. A decomposição das rochas balsáticas deu origem a um solo terra roxa, fértil e rico em ferro. Aqui é o mapa ao lado, percebemos como é a estrutura geológica do Brasil, onde se compõe predominantemente o quê? Predominantemente o quê? Vamos olhar o mapa. Predominante as maciços antigos e bacias sedimentares. Mas principalmente os maciços antigos. Vamos lá entender um pouco sobre isso aí. O território brasileiro ele está distante de zonas de instabilidade tectônica, ainda bem, né? Então, consequentemente, não tem as chamadas desmoronamentos modernos. Mas a mais próxima fica no Oceano Pacífico, né, dos países indianos. E vamos ver um pouco aí. E um grande benefício do nosso território é que tem muitos recursos naturais oriundos das bacias sedimentares e dos maciços antigos. Olha lá como é a estrutura dividida, essa estrutura geológica, né? Desdobramento do Nordeste, escudo de São Francisco, bacia do Maranhão ou da Paraíba, e por aí vai. Diversos tremores de terra já foram detectados em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e particularmente no Rio Grande do Norte. Lá nos anos 80 foi destruir algumas casas, etc. Mas nada de grande proporção e nada em grande constante, pois nós não estamos situados nas placas tectônicas de convergência, tá bom? Vamos lá, atividade mineradora e recursos energéticos no Brasil. O Brasil é um dos grandes exportadores mundiais de minérios, pessoal, tá bom? Os países que contam com os recursos comparáveis aos brasileiros têm também grandes dimensões territoriais, como é o caso dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, China e Rússia. As principais reservas brasileiras são localizadas nos maciços antigos, nos chamados escudos cristalinos. Obviamente porque a gente já deu logo a descrição do que é os maciços antigos, né? O quanto eles são ricos, né? Eles são ricos em manganês, ouro, prata, cobre, alumínio, estanho e por aí vai. Então tem uma reserva mineral riquíssima no nosso Brasil. Extração de minério metálico é fortíssimo, né? Isso favorece muito as exportações, né? Somos ricos em commodities, não é isso? Nas bacias sedimentares são explorados, entre outros, o petróleo, o carvão mineral, o calcário e este último utilizado para a produção de cimento. Nas descobertas de petróleo ocorridas entre os anos de 2007 e 2008 apontaram para um cenário de participação expressiva do Brasil no mercado internacional. Aqui vai dizer um pouco sobre essa história do processo da mineração no Brasil, né, o destaque mundial, né, com, por exemplo, com a Vale, hoje mais antiga Companhia do Vale do Rio Doce, hoje é privada, né, mas ela a sua origem é estatal, surgiu em 42, em plena Segunda Guerra Mundial. Tem a Companhia Siderúrgica Nacional, que é do campo da siderúrgica, que eram as grandes empresas, né, estatais do campo da extração do minério. Na década de 90, Fernando Henrique Cardoso vai privatizar as duas empresas, né, vai leiloar as duas empresas.
E por aí vai. Hoje em dia não está mais sob o comando do Estado. Uma grande loucura, porque a maioria dos países, quando se trata de recursos naturais, são administrados por empresas estatais, né? Vamos lá. Quais são as jazidas minerais e energéticas que estão distribuídas em diferentes regiões do Brasil? Vamos lá. Pará, Minas Gerais é o que? Ferro, manganês, minério. Aqui no mapa, descrevendo legalzinho. Rio Grande do Norte, o sal. Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e o Bahia é o petróleo. Estados da região sul do Brasil é o carvão mineral. Rondônia, Amazonas é o estanho. E na Amazônia também tem o ouro. Um pouco do mapa dos recursos minerais. Minas Gerais. O que é Minas Gerais, né, nesse quadro? Minas Gerais é riquíssimo, né? Desde a história da colônia no Brasil, do processo de expansão em busca do ouro, da prata. As chamadas Minas Gerais têm um grande destaque na nossa história, né? É um grande centro de extração mineral no Brasil. E do estado é o chamado quadrilátero ferrífero, formado por um conjunto de cidades de porção central do estado, com tradição histórica nesse tipo de produção. Em Minas Gerais se desenvolveu a economia dominante no Brasil. Se desenvolveu a economia dominante no Brasil no século XVIII, com a descoberta do ouro e diamante. As reservas de minerais raros foram extraídas, mas as jazidas de ferro e de manganês alimentam hoje o parque metalúrgico do estado, o mais importante do Brasil. E onde é que encontra-se, né? Uma boa parte é na hidrográfica do Rio Doce e Rio do Parambá. Onde é que quem é que predomina, quem extrai? É a Vale, que extrai os maiores recursos desses minérios, né? Tem a produção do ferro e do manganês, né? É transportada pela estrada de ferro central do Brasil. E abastece principalmente as mineradoras da CSN, Cocipa e também o mercado externo, através do porto de Sepeti, no Rio de Janeiro. Sepetiba, no Rio de Janeiro. As jazidas do Vale do Rio Doce abastecem principalmente a zona metalúrgica e siderúrgica do Vale do Aço, onde se destacam as empresas Isinas e a Cecita, em Minas Gerais. Outra parte da produção é escoada para exportação da estrada de ferro Vitória a Minas até o porto de Tubarão, Espírito Santo. Minas Gerais detentia 79,7% das reservas de ferro no Brasil em 2011. A bauxita, utilizada para a produção do alumínio, é extraída em Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais. Quanto é importante, né? Aqui é uma mina de ferro, né? Em Serra Azul, em Minas Gerais, que faz parte do quadrilátero ferrífero. E basicamente essa é a estrutura dada dos recursos minerais e energéticos, com base na extração da estrutura geológica brasileira dos maciços antigos. Tá bom? Essa é a nossa primeira parte da aula, galera. E a segunda parte a gente vai dar continuidade sobre os outros estados brasileiros ricos em minério, que vai ser o Pará. Então é basicamente isso. Preste atenção aí, faz as anotações, estudar, dar atenção aí mesmo aos estudos, mesmo em momento difícil, mas para a gente focar e conseguir pelo menos aprender, mesmo estando distantes. Então é basicamente isso, pessoal. E até mais, um abraço para todos.